seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos aplaudir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à casa de Deus. Mas bem-vindos, suportem o pastor Jaime hoje, que me senhora teve que, senão não daria tempo. Então, por amor a Cristo, me suportem, né? Mas Deus abençoando bastante. Esse dia, no culto anterior, nós tivemos uma senhorinha de 91 anos de idade, e ela lembrando, pastor Jaime, foi o senhor que me batizou em 92, rapaz, eu não lembro nem o que eu comi ontem, imagine quem eu batizei em 92, quer dizer, há 33 anos atrás. Ela falou assim, o senhor que me batizou, ela com 91, então ela tinha 58 anos já quando eu batizei ela nas águas. Mas também euzinho tinha apenas, eu tinha 33 para 34 anos de idade. Esse ano eu faço 67. Mas Deus abençoando, pessoal. Nós vamos falar aqui da oração, que o senhor puxou esse assunto, que durante a semana eu trouxe, quero trazer de volta para você ouvir falar sobre oração, que é muito importante, a importância da oração. Lucas capítulo 18. Quem esteve durante a semana já ouviu um pouco, mas você vai ter matéria nova. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 18. Ele diz assim, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você entrou numa oração, você não deve sair dela. Quando? Nós vamos ver. Às vezes nós percebemos que estamos orando errado, aí devemos parar sim, e consertar, quer dizer, acertar o modo de orar. Mas às vezes tem pecado, aí a pessoa tem que pedir perdão a Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas estou falando daquela oração que você faz e que você não deve desistir dela. Quando? Vamos ver na frente um pouquinho. Ele diz, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Aqui está o X, aqui está o nosso problema. Quando a minha oração, quando a sua oração, quando a nossa oração está firmada na palavra de Deus, então esse é um direito nosso. Porque já ouviram falar que isso aqui chama-se Antigo e Novo Testamento. Então, é direito nosso. Justiça é isso, você tem o que é direito seu, o próximo tem o que é direito dele. Então, quando eu oro fundamentado nas Escrituras, quando eu oro de acordo com a palavra de Deus, eu não posso desistir daquela oração. O Davi falou no Salmo 18, versículo 37, é o Salmo 18, 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. Quer dizer, você entrou na oração, não saia dela. Quando? Até que a vitória seja completa. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Esse você conhece bem, Hebreus 10, 38. O que diz para nós? Ele diz, mas o justo viverá da, preposição é importante ali, da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos lá, lembrando que a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra. Quando eu oro pela fé, ou oro com a palavra de Deus, eu não posso retroceder, eu não posso voltar, não posso desistir. Eu tenho que permanecer naquela oração até que o mal seja desfeito completamente. Paulo dá uma dica, como é que eu devo perseverar, insistir. Colossenses 4:2, carta de Paulo aos Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando, tomando conta nela com ação de graça. Então, quando a minha oração, quando a sua oração está fundamentada na palavra de Deus, você não pode desistir dela, tem que ser valente. Não, eu orei e não mudo a minha oração. Eu falei em nome de Jesus, essa doença está amaldiçoada, esse vício, um exemplo, né? Eu determinei, eu falei. Aí nós vamos para o livro de Gênesis, no capítulo 25, um estudo bem conhecido nosso. Isso aqui é só para fundamentar o que estamos dando, para mostrar que foi isso que o Isaac fez.
capítulo 25 de Gênesis, versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, guarde com você, 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E orou Isaque insistentemente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Tenho explicado que, lendo assim rapidamente, parece que foi uma coisa fácil. Ela era estéril, mas ele era um homem de Deus, ele orou e Deus abriu a madre e ela engravidou. Não, nós vamos ver que não foi fácil. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, de com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão o calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. Então ele casou com 40, já casou meio madurinho, né? Casou com 40 anos, até alegra o coração de algumas pessoas, tão maduro, tão madura assim, não, né? Mas ela, eu não sei, pela idade aqui, bem, não vamos entrar nesse mérito não, senão a pessoa vai dizer que eu estou dizendo heresia aqui. Mas explicando com todo o temor a Deus, por que ele insistiu 20 anos? Não é porque ele queria ser pai, claro, um bom desejo ser pai, porque ela queria ser mãe, claro. Eles poderiam fazer como as gerações lá faziam. O filho dele, o Jacó, depois ele casou com 2 mulheres. Queria casar com uma, ele foi enganado pelo sogro, lá tinha o dote na época, ele trabalhou 7 anos porque ele amava uma moça chamada Raquel, esse é o filho dele. Aí 7 anos depois, quando ele foi, levou a moça para sua núpcias e tudo, aquela não tinha luz de hoje, à noite, ela de véu, no outro dia de manhã cedo, você não é Raquel não, eu sou a Lia. Mas eu casei com a Raquel, disse, aí foi lá, meu sogro, o senhor me enganou, meu tio? Não, primeiro se casa a mais velha, para depois casar a mais nova. Mas eu trabalhei por ela, trabalha mais 7 pela outra, ele trabalhou. Mas só que ele não devolveu a outra não, mas não pega carona não, tá? Porque hoje o homem é marido de uma só mulher, e a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos, né? Só você entender. Mas além de ter filhos, entenda, tanto com ele teve tanto com Lia como Raquel, eu gosto sempre de citar uma coisa, que sempre o pessoal faz uma alegoria aqui, sempre mostrando a Raquel como a bonitona, né? E a Lé como se não fosse a bonitona. Mas sabe que Jesus vem da tribo de Judá. E Judá não é filho de Raquel não, hein? Sabe de quem ele é filho? Da Lia. O pessoal fala que é a vaca brava. Então, para você entender, ali que vem. Mas mensagem com toda a seriedade. Então, ele não fez o que era costume. Cuidado, para você não fazer o que os outros fazem. Nós não temos que viver como gentios. No nosso caso, gentios são pessoas fora da igreja. Tem muita coisa que a pessoa faz lá fora que o cristão não deve fazer. Mas então esse homem não quis fazer. Isaque, um homem do Antigo Testamento, ele é exemplo do Novo Testamento, porque ele não desistiu. Por quê? Porque ele queria ser pai, porque queria que sua mulher fosse mãe? Não, por causa disso aqui. Gênesis, capítulo 17, versículo 15. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porquanto eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus, tomara que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que o Abraão não falou isso para Sara não, sabia? Ele deixou Deus falar. Tem coisas que às vezes nós não falamos,
porque a pessoa nem tem estrutura para ouvir, tem que deixar Deus falar com ela direto. Isso aí é muito profundo. Se você ler no capítulo 18 depois, quando Deus fala com a Sara é tomada de surpresa. Tanto que ele falou com Abraão e a Sara escutou. E a Sara teve a mesma reação do Abraão. Qual? Eu? 90 aninhos, você mãe, né? Ele com 100 anos? Não. Era Deus falando. E Deus disse, não há nada impossível para Deus. Há alguma coisa difícil para Deus? E foi muito forte isso aí. Mas aqui voltando para que esse versículo é o principal. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conceito por conceito perpétuo para a sua semente depois dele. Então o Isaque, ele orou em cima desta palavra. Ou em mim, Isaque, será contada a descendência do meu pai Abraão, pois ele não desistiu. Quando eu tenho uma revelação de Deus, quando eu tenho uma palavra de Deus, eu devo perseverar. O Senhor Deus diz em Isaías 55, 11, o que ele diz? Palavra forte, né? 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quando a minha palavra, quando a minha oração está fundamentada na palavra de Deus, ela não pode voltar para mim vazia. Eu orei, eu sustento, eu seguro em nome de Jesus. Como? Com ação de graça, louvando a Deus. Deus, a vitória é minha. Deus só me deu essa vitória. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. E a vitória chega. Quando, repito, quando a nossa oração está fundamentada nas Escrituras, quando ela está de acordo com a palavra de Deus, ainda nesse entendimento, Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou então, a palavra de Deus, o Senhor Deus toma conta dela. Por isso, quando você orar com a palavra, ou de acordo com a palavra, ou fundamentado na palavra, segure a sua oração, ela vai se concretizar. Ainda mais para fundamentar, Mateus capítulo 24, versículo 35, como eu gosto desse versículo. 24, 35. O que ele diz? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão. A palavra de Deus é maior do que o céu, irmão. Já ouviu alguém falar, o céu é o limite? A palavra de Deus é o nosso limite. Novos céus, a Bíblia diz, novas terras. Haverá novo céu e nova terra. Então nós temos que olhar para. Mas vamos ficar no ensinamento de hoje. Então, quando você ora, quando nós oramos, nós não podemos desistir. Foi isso que Jesus falou, lá em Lucas 18. Quando você orar, que é direito seu, quando você orar de acordo com as Escrituras, não abra mão da sua oração. Não desista da sua oração. Seja valente. Ainda que tudo diga que não. Você vai, não, eu orei. E Deus não brincou comigo quando me deu essa palavra. Deus não brincou com o caso que nós não conseguimos perseverar, porque não conseguimos andar por fé como deveríamos. Oramos, mas não estamos vendo o resultado. Ah, Senhor Deus, todo mundo aqui já passou por isso. Essa tentação, todo mundo cai nela. Eu acho que eu não orei direito. Eu acho que não tenho muita fé. Eu acho que eu tenho que orar mais forte. Eu acho que eu tenho que procurar alguém. Para com isso. Está faltando entendimento da oração. Nós temos que entender os passos da oração. E ele está dizendo o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você leu até o versículo 3. Agora o 4. Por algum tempo o juiz não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. Ele tinha que fazer. Ele não disse, vou quebrar o galho dela. Juiz não quebra galho de ninguém. Você já cansou de ouvir isso aqui. Juiz não quebra galho de ninguém. Juiz tem que aplicar a lei. Verdade. Se ele dá uma sentença fora dos autos, fora da lei, o que o advogado vai fazer? Vai recorrer. Não, que isso? O senhor está julgando fora dos autos, o senhor está julgando fora da lei. Você está pegando uma coisa. Geralmente o pedido que um advogado faz, o que ele faz? Ele conta os fatos, aí ele fala do direito, e faz um confronto entre os fatos e o direito e faz o pedido. Então, a minha oração é a mesma coisa. Se ela está fundamentada na palavra, Deus responde. Ele pode ser o mau juiz, mas o nosso Deus é o bom juiz.
que ele não vai tardar. Nós temos que insistir, temos que perseverar. Então ele não quebrou o galho, Deus não vai quebrar o galho, Deus vai dar o que é direito seu. Então qual é a nossa mensagem? Quando você orar com a palavra, segure a sua oração, porque a resposta vem. Amém? Daqui a pouco tem mais. Vamos ver um pouquinho do culto das 14 horas de ontem, o pós-culto. Rapidinho, coisas bonitas. No culto anterior foi bonito, eu falei para vocês. Quem viu a senhora de 91 anos, né? Que eu batizei ela em 92, depois ela falou para mim. Quando ela tinha 58 anos, eu batizei nas águas. E hoje ela foi curada aqui de uma maneira bonita. Mas é do culto do sábado, depois das 14 horas. Por favor. O azul, fala, irmã. 2 meses atrás eu levei uma queda e aí eu não conseguia nem dobrar minha perna e sempre doía quando eu sentava, ela estralava. E agora eu fui curada agora, não estou sentindo nada. Senta agora. Ela estralava igual. E agora? Não estrala, não dói mais. E para andar, como é que você andava? Eu andava meia torcida assim, né? Mostra aí meia torcida. O que é meia torcida? Mostra para mim. É assim, tipo a perna dobrada para dentro. Isso, imita como é que era. Assim, aí quando eu desci do metrô, eu falei, Mari, quase eu caí lá do metrô assim, que ele deu um estralo tão grande. E aí, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco E agora, dolorido. mulher? Não tá mais doendo. Anda aqui. Agora eu ando igual desfilando na praça. Isso aí, vai desfilando aí. Glória a Deus. Cadê a Mari? Cadê você, Mari? Você é Mari que está do lado dela. Então foi verdade isso aí, Mari? Foi, ela falou contigo? Sim. Amém, glória a Deus. Dava desse jeito assim, ó, topava igual uma na outra assim, viu? Aí eu falei pra minha filha lá, filha, eu tô muito ruim. Aí eu falei, não vou voltar pra cá do jeito que eu entrei. Na hora eu senti que era minha hora. Quando o missionário tava ministrando a palavra, ele falou, tem coisa que é na hora. Eu falei, Deus, é minha hora, eu vim determinado. Bem, graças a Deus. Eu não dobrava o dedo indicador da mão esquerda desde quarta-feira e agora ele tá normal. Isso, deixou de ser dedo duro, viu? Glória a Deus. Há 2 meses eu tomei um tombo fazendo uma corrida de rua. Eu sou corredora com meu esposo. E eu caí, faltava 100 metros para terminar e eu caí e bati essa mão. Só que eu não dei muita importância, achei que não era nada. Quando eu voltei a trabalhar, eu trabalho no hospital com crianças, sou enfermeira. E eu pegava meus bebezinhos e eu não estava aguentando de dor e perdendo a força. Aí fui no ortopedista, ele falou, irmã, você fez uma lesão na palma da mão, chamada duplo trem. É onde o dedo começa a perder o movimento e chega uma hora que ele vai encostar e vai ter que fazer uma cirurgia na palma da mão para abrir e soltar o dedo. Aí eu vim na igreja, eu não conseguia bater palma domingo retrasado. Eu estava batendo palma aqui. Eu falei, Senhor, o Senhor falou para dar o testemunho que estava diminuindo a dor. Eu falei, mas a dor não passou, mas eu creio que passou. Passaram-se 15 dias. Fiz minha meia maratona domingo. A mão, não tenho força na mão, não vou precisar de cirurgia. É que eu vou passar a semana que vem no médico ainda. Mas o caroço que estava na mão criou um cordão fibroso, era uma bolinha de gude e um cordão. E o meu dedo, eu não conseguia fechar. Hoje eu fecho todos os meus dedos, eu tenho força, eu bato palma. Hoje eu peguei minhas crianças. Esse Deus é tremendo, meu irmão. E não vou precisar de cirurgia. Na quinta-feira, o meu esposo caiu no banheiro, né, que ele tem dificuldade, e eu fui ajudá-lo. Quando eu fui ajudar, ele é muito pesado. Aí a senhora fez o que? Aí a senhora ficou com... Para não deixar ele se machucar. Você segurou todo o peso. Eu acabei de pegar ele e cair junto. Eu senti uma dor muito grande aqui e na minha perna. Então, assim, eu ficava repuxando aquela dor horrível, tanto na coluna como na perna. E graças a Deus, não estou sentindo mais nada. Como é que a senhora estava andando? Não era, assim, não atrapalhava andar, mas era uma dor insuportável, insuportável. E para sentar e levantar? Também, mas agora, graças a Deus, não estou sentindo mais nada. Senta, então, senta, levanta, sorrindo, já deu para ver que não tem nada aí. Amém. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Eu estava sentindo uma dor aqui no tornozelo. Essa semana eu fui fazer um exame que eu não estava conseguindo pisar no chão. Que coisa? Para andar, tinha dia que eu não estava conseguindo pisar. Como é que você estava andando? Imita como é que você estava andando. Imita. Eu tirei até o sapato agora. Tô vendo? Eu não conseguia andar sem sapato. Tô vendo essa meiazinha aí, tá? Não, agora tá correndo, né? Mas antes não dava. Como é que era antes? Olha, eu andava assim, ó. Tinha hora que eu pisava aqui, eu não conseguia dobrar esse Imita andando. Assim, vai imitando assim.
assim, ó. Agora, volta para o seu lugar correndo agora com Eu tive que comprar esse sapato na rua, que eu estava caindo, não conseguia. É certo. E agora eu estou andando. Volta correndo. Vai lá, que bonito, glória a Deus. E a ele toda a honra e toda a glória. Vamos ficar de pé um pouquinho para cantar? Vem cá, o Douglas. Fazer uma pergunta para o Douglas que vai valer para vocês. Eu vi ela falar ali, torcida. Agora, torcida não é de futebol, não. Quem lembra de torcida, utensílio na cozinha? Quem vai lembrar? Torcida, a não ser que minha mente está falhando aqui, né? Porque usava na cozinha, mas também usava para iluminar a casa às vezes. Quem lembra da torcida do fogão de querosene? Lembra? Essa garotada nem sabe o que é isso. Você está lindo aí, você nem sabe o que é isso, né? Quem já usou fogão de querosene aqui? Essa garotada não conhece. Aliás, a turma acho que de 50 para baixo não conhece, não. Acho que é só de 60 para cima, né? Quem já usou fogão de querosene aqui? Pouquíssimos, hein? Lampião. Eu comprava, que eu ainda lembro, até o português lá, chamado Seu Santos. A gente ia lá com palito de querosene. Dá um litro de querosene aí, faltou luz em casa, faltou gás, tinha que fazer no fogão de querosene. Aí tinha a torcida que botava, que era ali, depois ela ia queimando, aí tinha que trocar a torcida, né? Nem a torcida do Palmeiras, não, nem do Corinthians, nem de São Paulo. Quem não vai estar em nome de Jesus? Só se for agora, em Só nome se for de agora? Jesus. Tá aí, você e as meninas aí, né? Vamos. Não, aquela aqui, essa é a senhora, essa é a senhora, aquela primeira, ela é a senhora. Aquela disse que a senhora tem que dar um cascudo nela. A maior delas toda, é a mais alta, é a mais novinha, tem 15 anos. Nossa! Mas um dia desse, quando ela tinha 13 anos, ela já estava desse tamanho quase aí. Né? Tem 1 metro e quanto? 1,80 m com 15 anos, vai jogar o quê? Ou então, vôlei, né? Vamos lá então, irmão. Vamos lá, vamos aplaudir o rei do... Vamos lá, com alegria. Declarar que a fé é o firme fundamento. E se você colocar ela em ação, você verá os milagres de Deus acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Declare com fé. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele e crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de... Então aponta o dedo lá no céu e declara em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vale. Na palma da mão assim, ó, o nosso Deus fará. Lá, 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 lá. Então declaro com fé. Até o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não virem nele e crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênção. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe ouvir,
céu e declara em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você triunfará. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O Senhor vale. Em o nome de Jesus. 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 Você triunfará. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. O Senhor vai lhe usar. Nas palmas, o nosso Deus fará. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. O nosso Deus fará. Oh, oh, Amém. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. E eles estavam pesquisando para mostrar para você a torcida do fogão de querosene. Vamos voltar para a palavra de Deus, mas uma outra palavra que eu dei durante a semana. Números capítulo 33. Números é o 4º livro da Bíblia. Números capítulo 33, versículo 50 em diante. Você tem Gênesis, o início, a origem, você tem Êxodo, a saída, você tem Levítico, a lei, e você tem, eu quero mostrar para vocês, mostra para ele, pronto, acabou. O grande querosene. E a torcida que ia queimando, é o tipo como se fosse uma estopa, né? Que fosse queimando, aí quando queimava, chegava lá no final, queimar, tinha que trocar a torcida, então. Lá. Mas vamos ficar aqui. Deixa o querosene para lá agora. E números que houve a contar de Israel em 2 ocasiões. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão do Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dizes: quando houveste passado o Jordão para a terra de Canaã, não fique zangado comigo, mas tem muita gente que está na igreja que não passou o Jordão ainda. A pessoa é uma admiradora da igreja, até uma admiradora de Jesus, mas ainda não é um crente, porque Jesus mandou. E a pessoa, quem crê e for batizado, será salvo. Hoje, depois desse culto, tem batismo nas águas. Todos os sábados aqui, depois do culto das 2 horas, tem aula do batismo. Ah, mas eu não creio porque o batismo é um só, eu fui batizado quando era criança. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Estou vendo um bebezinho ali. Como é o nome do bebezinho? Heitor. Eu vou chegar: Heitor, você quer se batizar? O Heitor vai ficar para mim assim. Então não vai me responder nada, não é verdade? Então, mas até a menininha aqui, entendeu? Como é o nome da menininha? Ana Clara. Eu falo: Ana Clara, você quer ser batizada? Vai olhar para mim assim e vai assim: esse cara está doido, falando comigo o quê? Porque ela não consegue crer. Vai ter um dia que ela vai crer, aí sim ela vai tomar a decisão. É um ato personalíssimo, porque a pessoa tem que crer. Então, não é, entendo, não estou criticando, talvez eles deveriam de dar outro nome, mas não o nome de batismo, porque a palavra batismo do grego, a tradução para é mergulho. Então, não é jogar água na cabeça, não. É mergulhar a pessoa nas águas. Depois dela ter aceitado Jesus, sepulta o velho homem. Despoja, é despojada do corpo da carne, corpo do pecado, é circuncidada no coração, sai dali para andar em novidade de vida com a remissão dos pecados. Mas tem gente que acha que não. E a pessoa está na igreja e pode se perder eternamente. Pastor Gênero, quem pode ser salvo sem ser batizado? Pode. Aquele que aceitou Jesus e não deu tempo de ser batizado, porque morreu antes do batismo. Aqui é batismo por semana. O certo mesmo seria na hora, aceitou, tem aqui, já teria a roupa do batismo e batizar a pessoa aqui mesmo. Foi assim em Atos 8. Mas é para tirar dúvidas a aula do batismo. Cuidado, tem gente que está na igreja, não passou as águas do batismo ainda não passou o Jordão. Bem, antes do Jordão, aqui em Jordão estava o Egito, depois do Jordão estava a terra prometida. Quer dizer, isso quer dizer, a pessoa não está caminhando ainda para a terra prometida, ela ainda está presa ao Egito, ao mundo, não aquela nação bonita lá das pirâmides, não. Estamos falando do mundo. Muita gente está na igreja,
mas o mundo ainda está com ele. Não fica zangado comigo. Não estou julgando ninguém, mas eu tenho um zelo pela tua alma. Amigo, Jesus vai voltar. A igreja pode ser arrebatada a qualquer hora. Fora disso, a qualquer hora eu posso ir embora, você também. Eu canto uma canção, diz, pode ser o seu último culto. Pode ser o meu último. Pode ser que semana que vem você não me veja mais aqui. Talvez durante a semana, sim, pastor Jaime, foi embora. E se eu não estiver legal com Deus, você vai chegar lá e todo mundo, aqui está o corpo do irmão Jaime, mas o espírito dele está no Senhor. Se vier no pecado, não vai dar não, irmão. Deus não vai poder quebrar o meu galho. Então é coisa séria. Tem que passar o Jordão. Vamos lá para a mensagem de hoje. Lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos. Amigo, nós temos que fazer isso. Não podemos dar lugar ao diabo. Vamos lá, o deles era físico, os inimigos. Os nossos inimigos são espirituais. Veja o que diz a Bíblia Sagrada em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Tem que expulsar, mandar embora. Eles não poderiam dar lugar aos moradores daquela terra. Nós não podemos dar lugar aos demônios que entraram no nosso território, que entraram nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Que, verdade, não são poucas pessoas, porque é muito fácil achar que o outro tem demônio. Às vezes o demônio está na nossa vida. Não estou dizendo que a pessoa é endemoniada, mas um exemplo. A pessoa é pavio curto, isso é um demônio que está atrapalhando você. De vez em quando você explode. Que os demônios preparam uma armadilha para você, entenda bem, ele sabe que você é irritadinho, você é agitadinho, então ele provoca uma situação para você explodir. Você está dando lugar ao diabo. Tem que verificar. Você está preso a mágoa. Você está preso a um ódio, talvez até dentro de casa, até com a família. Amigo bom, entenda, é que você aprenda uma coisa, que quando você faz para dar um perdão para uma pessoa, perdoou, o que acontece? Perdoou? Esqueça. Que se você não esquecer, você não perdoou. Porque quando Deus perdoa, ele diz, dos seus pecados eu jamais... Quando há perdão, se não há, entenda bem, é muito sério. Nós temos que verificar se não estamos dando lugar ao diabo na nossa vida. Tem que ver. A pessoa está dando lugar ao diabo. Aí ele vai dizer para nós aqui, diz assim, e desfareis todos os seus altos. O que é isso? O diabo não pode ter lugar, entenda bem, o diabo não pode ter lugar na sua vida de maneira alguma. Ele não pode ter um lugar onde ele receba louvor na sua vida. Ele não pode ter lugar onde ele receba glória na sua vida. Quando Ezequias assumiu o reino, sabe o que ele fez? Ele abriu as portas e destruiu toda a idolatria do reino. Sabe o que o Manassés fez? O Manassés era filho dele. Quando ele assumiu o reino, olha o que o Manassés fez, segundo Crônicas 33, 3. Olha o que ele diz. Porque tornou a edificar o quê? Os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. O pai dele assumiu o reino e tirou toda a idolatria do reino. Acabar com isso aqui, pessoal. Isso aqui é o sol, isso aqui é para a estrela, isso aqui é o Deus da agricultura, é o Deus não sei não. E acabou com isso, acaba com isso aqui. Aqui nós vamos seguir agora a descendência de Davi, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Ezequias, menina ainda, foi reinar, ele fez, cadê os altos? Ué, seu pai derrubou, traz tudo de volta. Mas tem gente fazendo isso. Os crentes antigos ensinaram o temor. Hoje dão... Não, porque alguns querem aplausos do mundo. Querem aplauso. Não, porque Deus aceita todas as pessoas. Verdade. O que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Mas todo aquele que vem a Cristo se torna uma nova criatura e morta para o pecado. Passou pela porta, ficou para trás o pecado, agora é nova criatura. Mas o que acontece? A pessoa começa a levantar os altos. Quer dizer, o diabo começa onde ele não tinha mais lugar, ele começa a ter lugar na prostituição. Não, porque, esqueça, o que o fulano diz, o que a fulana diz, importa o que diz a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz, largará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, serão dois uma só carne. Não ouça ninguém, tem muita gente que quer aplausos. O homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, fim de papo.
Não, porque o amor acabou. O amor nunca acaba. Por favor, tudo bem, eu tenho explicado. Você chega na igreja já no segundo casamento, no terceiro, no quarto, é outra coisa. Deus não leva em conta o tempo na ignorância. Mas não estamos falando para quem está na ignorância, estamos falando para quem está na palavra. Estamos pregando a igreja de Cristo. Será que estamos trazendo de volta os altares que foram quebrados no passado, quando o chamado crente raiz, entenda, ensinou que não se deve praticar isso, não se deve. Não, mas agora nós estamos no pleno século XXI. Besteira. O modismo vai e volta. Um dia desse eu estava vendo, agora o pessoal está usando a gravata fininha, né? O pastor Leandro é forte, né? Ele gosta de usar a gravata aquela bem larga, né? Ele diz que aqui não fica dentro. Agora estão usando fininha. Mas fininha, já viram a gravata agora? Moderninha, fininha. Aí bota dois negócios. Eu estava olhando o Charlie Chaplin. Já ouviram falar dele? Olha, pergunta lá, bota Charlie Chaplin, 1930, 1920 e tal. Como é que é a gravata do Charlie Chaplin? Fininha. Daqui um dia vai voltar a calça aqui em cima. Saint-Tropez. Daqui um dia o sapato vai ser o cavalo de aço, como eu falei para vocês. Daqui um dia vão botar a boca de sino de novo. Aí já trouxe fazer, o pessoal é rápido lá, ó. Já botou lá. Então as coisas vão... que não passa, você leu já comigo, os céus e a terra passarão, as modas vão passar, o que não passa... E querem trazer essas tradições do mundo, costumes do mundo, não. Os altos foram quebrados. Os altos foram tirados para quê? Para nunca mais serem reerguidos na casa de Deus. A idolatria não tem lugar na casa de Deus. Entenda bem, a prostituição não tem lugar na casa de Deus. Não tem a vida promíscua, devassa, é o gentio, não é para o santo. O santo vive de acordo com a palavra de Deus. Quebre. Todos os altares, não fique nada, pessoal, ouçam o que Deus está dizendo, ouça, vocês não podem ficar. Aí pula para o 55, mas, todavia, contudo, se não lançastes fora os moradores da terra diante de vós, se não expulsarem os demônios da sensualidade, da prostituição, entenda, da ganância, negócio é ser cabeça, cara. Mas para ser cabeça você tem que pisar nos outros? Para ter dinheiro tem que fazer algo errado? Tem gente que mede a espiritualidade dele pelo carro que ele tem. Um dia desse eu estava vendo um jogador de futebol que tem uma coleção de carros que, meu Deus, só queria um. Não para o carro, não, para vender e comprar casa. Dá para comprar umas 10 casas. 10 depende. Um carro só. Ah, por favor, não estou falando mal dele, é o gosto dele, né? É o gosto dele. Mas eu estou falando isso. E nem de Jesus o cidadão é. Ele não tem o nome dele da vida. Se morrer agora, não vai para o céu. Coisa séria. Nós temos que falar sério. E ele diz, mas o que então vos deixar por casa, serão por espinho nos vossos olhos, vai tirar a sua visão, vai embaçar a sua visão, mais ainda, e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Quer dizer, estamos no mundo, mas estamos sem a visão de Deus, não estamos conseguindo ver as coisas de Deus, porque estamos dando lugar ao diabo, então não deixe. Mágoa, ressentimento, ódio, lembrança do passado, ciúme, entenda bem, para com isso. Selo é uma coisa, cuidado é outra, ciúme é outra, é doentio. Não quero me meter na vida de ninguém, mas se examine. Examine-se o homem a si mesmo. Tem lugar na minha vida? Não tem não, diabo. Não tem. Faça como fez a senhora. Então, Satanás, ouça a minha ordem. Eu não tenho nada a ver contigo no meu corpo, na minha alma, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, na minha vida, fora, em nome de Jesus. E vai funcionar. Daqui a pouco nós vamos orar. Eu vou fazer o seguinte, vou passar direto agora as missões que eu corri. Eu nem deu tempo de passar a novela da vida real. Tinha uma novela bonita para passar, né? Tem que passar aqui, mas tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, o Aldair ele caiu e lesionou o pulso. Vamos ver se dá tempo de passar, eu vou ter que correr no final. Passa a novela da vida real. Eu tive uma vida normal, faço exercício, faço natação, até que 15 de junho de 2024 estava tudo normal. Estava indo para o teatro para uma apresentação. Nisso eu tropecei, caí no chão, fui tentar apoiar nisso na queda, o óculos foi para um lado e minha mão foi nisso
E aí a minha mão começou a inchar, só que quando eu vim para casa, eu já vim direto pro AMBA. E na hora que saiu o resultado do raio-x, o médico falou, é cirurgia, já foi aqui no pulso. Porque se você não fizer essa cirurgia, você vai ficar com a sua mão torta. A minha mão já estava muito inchada mesmo. Já não fechava, já não fazia nada, já não pegava mais nenhuma colher. Quando foi no dia 17, eu fui para Santa Casa. Já mandou colocar imediatamente o gesso, até o dia da cirurgia. Aí já saí de lá com o papel da internação. Nisso eu saí, já vinha para cá para a igreja assistir o culto. Eu já lembro da irmã Aldair, logo na chegada aqui na sede, ela iria fazer uma cirurgia, ela estava com medo da cirurgia. Ela falou, pastor, será que eu consigo ter um atendimento com o pastor Jaime? Preciso muito receber uma oração dele. O dia estava muito corrido e mesmo assim o pastor Jaime foi e atendeu a irmã. Tem até uma frase que o pastor Jaime sempre fala, né? Deus, ausência de medo e medo, ausência de Deus. Ela conseguiu compreender isso, que ela precisava tirar esse medo e acreditar que Deus poderia curar ela. Fez a cirurgia, com 15 minutos o médico veio e falou, já vou assinar a sua alta, já vai para casa. Só que nisso a minha mão, ela não estava fechando. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia lavar uma louça. Falava, Deus, por que minha mão assim? Que eu olhava a minha mão, não conseguia mexer nada. Aí foi quando eu retornei para a médica, tirou a faixa, me deu o papel para mim fazer a fisioterapia ocupacional. Mas eu cheguei a fazer 4 sessões de fisioterapia, adiantou. Em agosto de 2024, eu vim aqui na sede, assisti o culto. A primeira oração foi do R.R. Soares. Meu Deus, toca nessa pessoa agora para ela ser curada. Nós vamos usar o teu poder. Como ministro da palavra de Deus, eu e o pastor Jaime daqui a pouco, vamos mandar esse mal embora. E aí foi quando o R.R. Soares saiu e o pastor Jaime entrou. Na hora que ele começou a fazer aquela oração, a minha mão começou a esquentar. Eu digo, sai, a sequela do tombo, da queda, da pancada, não pode ficar, não pode continuar. Eu exijo fora, saia, caia por terra, desapareça, em nome de Jesus Cristo. Que ele fez a pergunta, aí eu falei que a minha mão tinha voltado ao normal. Fala. Pastor Jaime, eu fiz a cirurgia da minha mão, aquela vez que eu passei, você orou. Só que a minha mão não estava fechando, eu estava movimentando esse dedo. Agora eu estou movimentando tudo, pastor Jaime. Olha que bonito, glória, pessoal. Pai. Olha aí. Quanto tempo a senhora fez essa... Quanto tempo está sem mexer a mão aí? Ela não estava fechando nem movimentando o dedo. Eu comecei a fazer a fisioterapia na quinta-feira. E a médica mandou que eu ficasse fazendo. Só que eu não estava conseguindo fechar ela, nem movimentar. Agora, ó, estou fechando tudo. Essa é a virtude do Espírito Santo sobre a senhora. Glória a Deus. Eu no metrô, ó, estou curada, ó, acabei de ser curado. O médico dos médicos me curou na Igreja da Graça. E hoje eu vou ter a pessoa normal. Lavo louça, lavo roupa. Foi maravilhoso poder presenciar isso que aconteceu com a irmã. Eu tenho aqui a prova. A minha lição que eu tirei de tudo isso é que Jesus, ele é lindo demais. Aqui fica para as pessoas crerem que Deus cura. A ele que eu dou em toda a glória, né? Que achei bonito é que ela falou no metrô, só pessoal aqui, ó, Jesus me curou. Quer dizer, é bonito, ela se tornou testemunha. Atos 1:8, recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Foi o que ela se tornou, testemunha do Evangelho. É bonito, glória a Deus. Correndo, como eu falei, vamos direto, pessoal, então, falar das missões Iraque, mundo árabe alcançado pela graça. Quando somos fiéis a Deus, não há nada que Ele não faça por nós. Tudo o que pedimos, Ele faz muito além do que pensamos. Agradecer é um ato de gratidão, fidelidade e temor.
essa irmã iraquiana compreende e agradece pelas bênçãos alcançadas. Eu sou a Hannah, do Iraque, e moro na Síria com a minha família. Gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês pela terceira vez. Seu ministério é uma bênção para a minha vida, especialmente as orações, os milagres de cura que testemunhamos e todos os seus programas abençoados, principalmente aqueles traduzidos para o árabe. Agradeço a Deus por colocar o Senhor em nossas vidas. Oro para que Deus abençoe seu ministério, Dr. Soares. Abençoe sua vida e o use para glorificar o nome dele cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Cristo é a luz que nos guia e lâmpada para os nossos pés é a palavra dele. Por isso, servir a Deus é uma dádiva. Meu chamado para ser patrocinadora ocorreu em 2006 e neste momento eu estava desempregada. Eu havia acabado de fechar uma loja e estava endividada em 3 bancos. Esse chamado para o patrocínio foi no momento em que eu estava assim muito humilhada, com cobranças bancárias. E nesse tempo o Senhor abriu uma grande porta para mim de trabalho no setor de roupas de festa. Já estou aposentada, mas hoje presto serviço e hoje eu coordeno uma equipe de mais ou menos 150 pessoas. Onde havia vergonha, o Senhor deu honra. O patrocínio não é apenas um chamado individual, ele alcança todas as áreas da nossa vida. E alcançou a minha casa, minha família, todos para a honra e glória do Senhor Jesus são salvos. Eu tenho visto a mão poderosa do Senhor agir em todas as áreas da nossa vida. O renovo que o Senhor Deus derrama sobre o povo dele é constante. Somos agraciados pela fonte inesgotável de vida que é Jesus. E vale, você dá o que ajuda também, você vê o mundo árabe sendo alcançado em tantos lugares. Tem um programa no leste europeu, temos um programa, entenda, naquela Ásia, que pertenceu à União Soviética. Você tem vontade de ser patrocinador? Não precisa nada, eles vão passar aqui a inscrição, peça, depois o pastor vai do dízimo da oferta. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Se você vai começar amanhã, daqui a uma semana, um mês, aceite. Preencha no verso, faz um propósito de oração para que o missionário ore por esse propósito. Esse folheto tem a mensagem, tem oração e aqui dentro tem as contas. Tudo que você escrever aqui, escreva aqui também, tá bom? Você de casa pega no QR Code, tem todas as informações. Anote a conta do Bradesco, printa, tira a foto. Bradesco 3378-2, conta 29315-6. Tirou foto? Pix com CNPJ 30902-803-0001-00. Tira a foto. Loteia vai, doação Igreja Internacional da Graça de Deus, código é 3091-2065. Estamos evangelizando as nações. Glória a Deus por isso. Só o canal da Bíblia, por favor, dá para passar só o canal da Bíblia? Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade. Nossa TV em casa conhece. Quem não conhece, pede a programação da Nossa TV que eles vão passar, que é o modo de evangelizar a sua casa. Por que falamos aqui? Porque a extensão da igreja tem custo, é baixo, que é para a obra de Deus, tá bom? Porque tem o equipamento, tem o satélite, tem o pessoal. 11 canais da Bíblia, da Evangelho, da Bíblia é um deles. IGD, os cultos aqui de São Paulo, tá? Isso, CJC da Juventude. O canal 1, ele passa os cultos daqui da sede, mas no domingo são 6 cultos. Pessoal que está assistindo aí, dia 1º de junho, hein, vai ser o mês do fogo de Deus. Eu quero o fogo de Deus na sua vida. Missionário vai estar esse dia 1º aqui, 7, 9, 11, eu continuo 14, 16, 18. Lembrando que dia 6 ele vai fazer 9h30 da manhã, 9h30 da manhã em Datuba, 1h da tarde a Campinas, Jundiaí e Rangel Pestana, vai fazer às 3h30 da tarde, aí ele vem para que dia 7 e dia 8 é Santa Ceia. Fiquem de pé, por favor, vamos fazer a oração. O pessoal da TV me dá mais 30 segundos para que eles participem da oração em casa. A oração como Jesus mandou, em meu nome expulsarão demônios. Fecha os olhos, Pai. Primeiro eu quero orar pela pessoa que está precisando do perdão. Que ela diga a Deus, eu preciso do perdão. Ô meu irmãozinho, fala com Deus que Ele perdoa todos os seus erros. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, tome agora e diga, Jesus me salva, Ele vai te salvar. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. E Jesus, estenda as tuas mãos para quem está doente. Pode ser um câncer, Deus, ou essa pessoa, alguém da família dela. E eu oro pelas pessoas que estão com dificuldade de se locomover, ó Deus.
é dor no braço, é dor na perna, na coluna. Deus, quantas pessoas foram curadas naquela oração? A senhora, o caso da mão, sério. E tem gente também que teve uma queda, teve um acidente e a mão está inchada, ou o braço está inchado, a perna. Ó Senhor, eu uno a minha fé com a fé deles, levanto a voz na autoridade, levanto a voz, digo ao mal, saia do alto da cabeça, plana dos pés, que vai embora, que desabaia, seja o câncer, que vai embora, em nome de Jesus Cristo eu oro. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco, agência 3378, dígito 2, conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.